Você sabia que sua chance de morrer morando numa cidade é 20% maior do que uma pessoa que mora no campo? E essa porcentagem aumenta ainda mais se você for um idoso, uma criança ou uma pessoa de pele retinta. Eu tô falando de um problema tão grave que a própria ONU adicionou na sua agenda urbana. E eu não tô falando de violência ou os desastres naturais que recentemente vêm acontecendo. E sim, de um problema que poucas pessoas percebem: as ilhas de calor. Mas o que são as ilhas de calor? É um fenômeno que ocorre em áreas densamente urbanizadas, onde a gente tem regiões e focos onde a temperatura é muito maior. Por isso, o nome de ilhas. E como ele ocorre? Ele ocorre principalmente devido à nossa mudança da cobertura vegetal natural pelas construções. Essas construções geralmente têm muito metal, o próprio concreto, e eles possuem o coeficiente de troca térmica geralmente menor do que a cobertura natural. Por exemplo, a grama e o asfalto. Isso faz com que, quando entra energia na Terra, com incidência dos raios solares, na grama a gente tem uma absorção da parte dessa energia, e na Terra também, e a outra parte refletida. Já no asfalto, a gente tem um índice de reflexão muito maior, e geralmente essa energia ela é refletida e vai para os nossos grandes prédios, que rebatem e são novamente voltados ao asfalto. E essa energia fica presa naquela região, e a gente vai ter a formação das ilhas de calor. Mas então, como isso vai afetar na minha saúde? Como isso vai fazer que meu índice de mortalidade seja 20% maior do que uma pessoa que mora no campo? O corpo humano geralmente trabalha na faixa entre 36 e 37 graus Celsius. Em regiões onde a gente tem uma ilha de calor, essa temperatura ela é bem mais elevada. A gente tem até 15 graus acima de uma região comum. Isso força o nosso coração a ter que bombear mais sangue para tentar resfriar. Ele dilata os nossos vasos para conseguir bombear mais sangue e ver se consegue controlar essa temperatura. Um estudo feito pela Lancet em 2023 constatou que houve 40% a mais de internações por casos cardíacos em dias quentes, 28% a mais de casos de arritmia cardíaca e 30% a mais de casos de hipertensão. Então, apenas de você estar numa região de ilha de calor, o seu corpo está sendo bem mais forçado. E os problemas respiratórios não ficam fora disso. Um estudo feito pela Fiocruz em 2023 constatou 32% a mais de casos de crise de asma e 40% a mais de casos de bronquite. Fora 28% a mais de internações em estado grave de pessoas com problemas respiratórios que estão em ilhas de calor. Isso ocorre também por conta dos gases que ficam presos na atmosfera por conta do aumento de temperatura nessas ilhas. Em outro estudo também feito pela Lancet, foi constatado que o nosso equilíbrio corporal é extremamente comprometido nessas ilhas de calor. Então a gente tem também uma perca de líquidos, perca de água do nosso corpo em dias quentes de 2 litros por hora. Com isso, ocasiona uma sobrecarga nos nossos rins e uma diminuição no volume sanguíneo. Fora isso, o nosso estado mental também é afetado. Aumentos de quadro de ansiedade, o aumento de cortisol no nosso sangue. Isso afeta de como a gente vai responder, de como a gente vai produzir, de como a gente vai trabalhar. Por isso, morar numa cidade é tão estressante. Não é apenas só pelos afetos do dia a dia, mas a gente tem uma alteração no nosso próprio corpo. Tudo vai estar desregulado. A própria agenda urbana da ONU traz algumas alternativas. O que a gente pode fazer para conseguir reduzir os efeitos das ilhas de calor na cidade. O aumento de áreas verdes, biomateriais, produção de casas verdes, impostos verdes, também temos programas de mobilidade sustentável. Essas só foram algumas coisas que a gente pode fazer para reduzir o problema das ilhas de calor. Mas não se engane achando que as ilhas de calor é o maior problema da humanidade. Ele é apenas a ponta do iceberg de um problema muito maior: o aquecimento global.